Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à 14ª aula do curso básico de React.js. Nessa aula vamos fazer algo diferente. Nós teremos um exercício para podermos rever alguns conceitos vistos até o presente momento. Para isso, eu já criei um arquivo novo, ou melhor, um projeto chamado 08 exercício e está com a estrutura básica do React. Você pode estar fazendo o mesmo ou utilizando um existente. Então, bora lá! VS Code, vou remover todos os arquivos dentro da pasta src e criar o meu arquivo index.js. Muito bem. Ocultar aqui, dá um zoom e show de bola. Iniciamos importando os dois módulos principais do React. Então, importar módulos. Import React from React. Import React DOM from React DOM. Vamos fazer nosso componente. Então, class meu componente extends react.component. E para não esquecer, eu vou fazer o render já aqui embaixo do meu componente. Então, React DOM. Rapidinho, agora sim. Ponto render meu componente. Lá no meu documento eu tenho um elemento por ID chamado root. E show de bola, pessoal. Então, até aqui eu imagino que todos vocês já estejam bem cientes do que a gente está fazendo. Então, a importação dos módulos, a criação do componente e o render. Beleza. Aqui dentro do nosso componente, eu vou ter o meu construtor. A gente usou pouco ele, mas a partir de hoje a gente vai usar bastante, pois estaremos utilizando os states. Então, o que compõe o construtor? Bem, vale lembrar que o construtor é o primeiro método que o nosso componente executa. E por padrão, ele tem aqui um props, que são as propriedades do seu componente. Super props. Assim, o que vai acontecer? Toda vez que você criar um componente, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar todas as propriedades e depois disso ele pode estar enviando para algum elemento HTML, fazendo uma condicional, um laço ou algo do gênero. E aqui eu vou criar o meu state, this.state. Muito bem, igual, abre e fecha chaves. Vou criar um state chamado texto, que não vai ter nada, vai estar vazio. Então, muito bem. Para você criar o state, você precisa, então, ter este construtor, mesmo se você não vai utilizar as propriedades. Muito bem. Agora, vamos criar o render deste componente. Render, return, div. E aqui eu vou colocar dois elementos HTML, um H1 e um input type text. Muito bem. Tira aqui do zoom para vocês darem uma olhadinha em todo esse componente. Se quiser pausar, fica à vontade, ok? Eu sei que o ritmo está um pouco frenético porque é muita coisinha, mas com o tempo a gente vai pegando já a manha da coisa. Então, beleza. Vou criar rapidamente uma função. Qual vai ser a ideia dessa função? Toda vez que eu digitar alguma coisinha no meu campinho de texto, automaticamente o meu state ele vai agregar, ele vai adicionar ou remover aquele caractere que a pessoa digitou ou apagou. Então, vamos lá. Criar aqui função. Vou dar um zoom aqui, legal. Vou dar o nome aqui de minha função, igual, abre e fecha parênteses, igual, seta para a direita, abre chaves. E para você poder enviar uma informação para o state, não é como no JavaScript puro, que é só colocar o sinalzinho de igual. Você tem que usar uma função que é o setState. Aí ele permite fazer o update, a atualização do valor. Então, this.setState
E aqui, pessoal, eu vou abrir chaves, chamar o meu state, diretamente o nome, não precisa do this. Legal? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele que ele vai ter que pegar o meu input. Só que assim, para eu poder ter acesso ao meu input e o que a pessoa digitou, eu tenho que ter aqui um objeto, um elemento. Eu vou criar aqui elemento, que é o nosso parâmetro, e vou dizer, lá no meu elemento, que é meu input type text, eu tenho um target, dentro do target eu tenho o valor. Muito bem. Então, toda vez que eu for digitar alguma coisinha, o nosso state vai estar atualizando, beleza? Eu vou chamar essa função aqui dentro no nosso input com o onChange. This.minha função. E aqui dentro do H1, usando uma expression, eu vou exibir o valor do state. Então, this.state.texto. Beleza? Vamos salvar. Ir no navegador. Atualizar. Show. Vou dar um zoom. Vou escrever aqui alguma coisinha. Ó. Viu, gente? Então, tá funcionando. Eu estou digitando. Quando eu digito, ele chama a função que altera o valor do state. O state alterando, o meu H1, ele automaticamente atualiza o valor. Viu? Então, é bem fácil isso aqui. O que a gente pode fazer também de plus, um extra, é enviar uma propriedade. Então, veja só que legal. Deixa eu vir aqui no meu VS Code. Aqui, na hora de fazer o render, meu componente, eu vou colocar aqui uma propriedade chamada texto inicial, valendo digite algo. Pontinhos. Agora sim. Bem, como é que eu vou exibir esse texto inicial ao criar o componente? Bem, ao criar o componente, o nosso construtor ele vai ter acesso a esse texto inicial por causa do props, certo? Então o que eu vou fazer? No state, ao invés de estar vazio, eu vou falar para ele o seguinte: this.props.texto inicial. Muito bem. Se porventura eu for no navegador, a gente vai ter isso no H1 já escrito, mas teria que estar aqui também no meu input, para que quando eu deletasse ou adicionasse alguma letrinha, esse valor aqui, no caso, teria já alguma modificação. Então, lá no nosso VS Code, para fechar, o meu input vai ter um value igual chaves this.state.texto. Poderia também colocar a props, não tem problema. Aqui eu vou colocar o state, atualizo, está aqui, digite algo. Se eu apagar, veja, o nosso H1 ele já sofre a alteração, beleza? Então, gente, esse pequeno exercício foi para a gente poder brincar um pouquinho com praticamente tudo que a gente viu. Então, trabalhar com o nosso onChange, com state, props, componentes e etc. Eu vou deixar o nosso código aqui, eu acho que aqui já está bem legal, onde temos o render, a função e o construtor. Qualquer dúvida, pode deixar aí seu comentário, dá o like para fortalecer o canal. Nas próximas aulas a gente tem mais conteúdo, tá bom? Até lá!